Olá amigos, começamos mais um IPAN TV e esta semana recebemos a visita de Raul Marcelo. Raul Marcelo, que já foi vereador em nossa cidade, foi deputado estadual do PSOL, candidato a prefeito na cidade de Sorocaba, enfim, um jovem político, uma jovem liderança da nossa cidade, do nosso estado. Raul Marcelo, é um prazer tê-lo no IPAN TV e questioná-lo já nessa abertura, o que é a boa política? Eu agradeço Francisco Pagliato pelo convite, viu? Dizer que é uma satisfação poder estar aqui nessa iniciativa inovadora, né? De fazer esse mix com rádio, internet, TV. Eu acho que isso é um caminho bacana, um caminho que aponta para o futuro, né? Um agradecimento especial aí aos internautas, né? Que dão o privilégio de poder acompanhar esse nosso bate-papo. A boa política é uma política pautada no interesse público. Eu acho que hoje, esse início aí do século XXI, né? Que a gente pode fazer um balanço de muitas instituições, aprofundar a democracia, e a política também ela é revigorada, né? Eu acho que a boa política, o sentido dela é o interesse público, né? O interesse público analisando não só a sociedade humana, mas também o meio ambiente, né? Ou seja, a natureza, respeitando aí o equilíbrio, né? Respeito aos animais, à flora, à fauna, enfim, e poder dar respaldo, dar vazão a demandas antigas que nós temos, né? O Brasil é um país que tem uma desigualdade muito grande, isso acabou que desembocando numa escalada da violência também muito grande. Então o interesse público é você atender essas demandas, né? O que te levou a entrar na política? A política estudantil? Como é que foi essa história do Raul Marcelo, que de repente tornou-se o vereador mais votado pelo PT, e depois essa trajetória extremamente positiva? Foi o deputado nesta última eleição que tivemos para a Câmara Estadual, você foi o deputado estadual mais votado, só não foi eleito em função do quociente eleitoral do seu partido, mas foi o deputado estadual mais votado em Sorocaba. E depois, com uma campanha com poucos recursos, chegou no terceiro, superou a Yara Bernardi do PT, quer dizer, teve uma expressiva votação de novo para prefeito neste último pleito. Como é que é essa história? O que faz isso tudo acontecer? Olha, é curioso, né? Eu comecei muito novo, né? A minha família, eu tenho um irmão que foi um dos organizadores da Noite do Beijo em Sorocaba, para o internauta que não sabe, né? Na redemocratização do país, em Sorocaba, na virada dos anos 70 para os anos 80, teve um juiz que no centro proibiu, da cidade, né, o beijo público, né? O beijo em praça pública, e teve um movimento em Sorocaba muito forte, conhecido no Brasil inteiro. É interessante isso, às vezes eu viajo e as pessoas lembram disso, porque foi de fato matéria na imprensa nacional. Então meu irmão participou desse processo, fundou o primeiro Grêmio Estudantil no CEONC em Sorocaba, depois da reabertura política. Minha irmã também foi do movimento estudantil. Então em casa, né, eu ia buscar o jornal na banca. Quem tem essa veia política? Teu pai, tua mãe? Então meu pai um pouco, mas os meus irmãos muito mesmo. Então em casa eu ia buscar o jornal na banca aos finais de semana e almoçava discutindo política, né? Almoçava, jantava discutindo política. E eu pude ter acesso à literatura, não é? Revolução dos Bichos, não é? 1984. Então são a literatura que contribui na introdução ao debate político já há muita eternidade. Então eu fui para o Grêmio Estudantil, depois eu passei na faculdade, tinha 17 anos, eu entrei na FATEC, eu fui para o diretório acadêmico, depois eu fui fazer letras na Unidos, fui presidente do centro acadêmico, né? Comecei a dar aula, fui para a POSP, no Sindicato dos Professores. Então isso esteve sempre muito presente. E aí aconteceu, eu não estava em Sorocaba, isso é uma coisa curiosa também, eu estava fora de Sorocaba. A eleição de 2000, né, que foi a eleição que eu me elegi vereador, eu tinha acabado de chegar em Sorocaba, eu estava 6 meses na cidade. E Você vinha de São Paulo? Não, na verdade eu fiz o vestibular para a FATEC São Paulo, mas eu fui morar na casa da minha irmã, que é em Ourinhos, porque era extensão do campus de São Paulo. Eu pude fazer essa opção. Em São Paulo o custo de vida era alto, né? 17 anos. Você tinha a tua irmã. E eu tinha minha irmã lá. Minha irmã, inclusive, tem uma rede de loja de cosméticos. Eu fui lá implantar para ela, inclusive, um sistema de programação, que era a área que eu gostava. Eu fiz colégio técnico. E eu montei, tá até lá hoje o sistema, né? O sistema de informática lá, toda a parte do caixa e tal. E eu tinha acabado de chegar em Sorocaba. Quer dizer, com 6 meses você foi o vereador mais votado da cidade. Eu ia apoiar um outro candidato, né? Que era um ex-trabalhador de Aramar, que tinha sido suplente na outra eleição. Quem é? É o Tico Sebastião. Sebastião. Isso. E ele não quis ser candidato.
E aí era um grupo político, né? Um coletivo político. Alguém precisa pegar essa bandeira. Aí alguém tinha que sair candidato e acabou que sobrando para mim, né? E foi o mais votado. Fui com uma satisfação imensa. Foram quantos Nessa votos? eleição foi apertado, viu? Essa eleição eu fui ali na raça. Foi com 1936 votos. Depois na votos. outra que você foi o mais votado. foi o mais votado. Na reeleição foi a maior votação. 6 mil votos, quase? 6 mil votos. Então foi muito bacana esse processo. E aí na Câmara a gente desenvolveu todo aquele trabalho, né, que as pessoas conhecem em Sorocaba, e o que fez com que a gente ficasse aí 10 anos. Seu nome. Raul, como é que é essa vida pessoal? Como é que é conciliar a vida política, a vida pessoal? Eu sei que você tinha uma banda de música, né? Você me contou, cabelo comprido. Como é que é essa história? Como é que é o Raul Marcelo fora da vida política, fora dessa militância importante política que você faz? Eu acho que com 14 anos a gente montou uma banda, né? Bruno Rasmanowski, mora aqui no Vergueiro, inclusive o Kleber era baterista. O Alex hoje ele seguiu na música. O Alex, que era o baixista, hoje ele é professor de música. E a gente montou uma banda, eu fiquei na banda até os 17 anos, depois eu fui morar era fora. Vocalista ou o que você era? Eu tocava guitarra, eu cantei no início da banda, depois eu só tocava guitarra, né? E fazia, o que o pessoal chama de backing vocal, né? Faz a segunda voz. Segunda voz. A gente gostava de rock dos anos 80, também o rock inglês, né? The Clash, tem umas coisas bacanas. Você consegue hoje levar? Como é que é a tua vida hoje? Então, assim, hoje eu tô casado, né? Com a Maria Elisa, isso, tenho 2 filhos, né? O Ítalo e o Júnior, né? E a política, de fato, afasta a gente um pouco da casa, né? De casa. Isso eu sinto um pouco falta. E mesmo não tendo mandato, você não para, né? Não para. Eu sou da direção nacional do PSOL, né? Eu tive no Pará, tive em Macapá agora no segundo turno. A gente viaja bastante. Eu tô no partido, a gente tem muito curso de formação, né? Então eu organizo esses cursos de como funciona a sociedade, como é que é o processo político, o materialismo histórico, né? Como é que a sociedade humana ela chegou até onde chegou. Então são cursos que a gente tem e eu coordeno um pouco isso, faço isso aí, faço essas viagens, fazendo esse trabalho. Eu tenho feito muito isso agora no estado de São Paulo, que o partido tem crescido bastante aqui. Raul, conta uma coisa pra gente. O PT tem uma trajetória de oposição, né, ao regime autoritário, do qual você em algum momento fez parte, né? Depois do Mensalão você acabou indo com lideranças, fundando o PSOL, sendo uma liderança expressiva nacional dele. Como é que é um partido de oposição faz para chegar ao poder? Então, você abriu a questão falando do PT, né? A gente faz um balanço hoje do PT, isso é importante, né? O PT ele tem um papel histórico na nossa sociedade imenso, né? É uma grande instituição, a gente tem um respeito enorme. Agora temos uma divergência de fundo, não é? Porque o PT, em que pese ele ter cumprido um papel do ponto de vista democrático, colocado pessoas do povo na cena política, isso é importante. Num país como o nosso, autoritário, extremamente concentrador de renda, em que o andar de baixo não conseguia se expressar, e o século passado, que é o século da democracia no Brasil, nós tivemos 2 ditaduras militares, a do Getúlio e a civil e militar de 64 a 79. Então o andar de baixo no Brasil, isso aqui é uma expressão do Florestan Fernandes, né? Os de baixo no Brasil, eles não tiveram não apenas vez, mas também não tiveram voz, né? Então o PT ele dá vazão para isso, isso é importante para que a gente possa fazer a transformação social no nosso país. Agora, ao chegar ao poder, né, principalmente ao governo central, o PT abriu mão de algumas questões importantes, né? A ética na política é uma delas, né? A mistura entre o público e o privado, abrir mão de reformar algumas instituições, e isso, na nossa avaliação, acabou que inviabilizando o PT para cumprir as tarefas agora que se apresentam no Brasil nesse momento. De repente nós temos uma exceção nessa linha, que é o Collor, né? Sozinho com um partido pequeno, o PSOL hoje já tem uma presença maior, mas ele chega sozinho como um fenômeno de marketing e não consegue se sustentar. Quer dizer, esse não compôs, e não compôs nem quando chegou em Brasília e caiu. Sim, é que o conceito depende do conceito de partido que a gente usa, né? É que nós temos os partidos que são os partidos oficiais, registrados na Justiça Eleitoral, mas você tem também as partes da sociedade que não são registradas nos cartórios eleitorais, mas que também se movimentam na sociedade, né? A sociedade nossa é bem complexa. Então você tem, por exemplo, parcelas da sociedade que se organizam. O Collor ele representou em determinado momento, quando as outras candidaturas faziam água, né? Ele representou não apenas os partidos oficiais, mas ele representou parte da sociedade que é organizada, muito bem organizada. Por exemplo, setores dos meios de comunicação, setores do agronegócio, latifundiário, setores do empresariado nacional, dos bancos. E ele acabou que representando esse setor e foi ao governo. Agora, foi um governo desastroso, né, em vários pontos. E acabou que perdendo sustentação por conta disso na época. Tem um jogo rápido, o Raul, com você. Um bom livro para se ler.
Eu estou lendo um muito interessante de um historiador, inclusive falecido, né, que é o Eric Hobsbawm, que ele escreveu As Eras, né, a Era dos Extremos, a Era das Evoluções e tal. É o maior historiador, né, é um inglês, e é Como Mudar o Mundo. É muito bacana. E eu fico aqui, deixo como sugestão, hoje dá para baixar no tablet. Qual o nome do livro? Como Mudar o Mundo. Como Mudar o Mundo. É uma contribuição dele para as gerações que estão chegando. Que vai no copo do Raul Marcelo? Eu gosto de tomar minha cerveja, né? Eu tenho lá minha cervejinha, mas o que eu tomo bastante mesmo é chá. A Elisa, ela faz um chá ela pega a garrafa, ela faz um chá de limão, né? E enche a geladeira com essas garrafas de chá de limão, entendeu? Então, isso eu tomo. E chimarrão também, eu aprendi a tomar, mas não o quente, o tererê, isso eu tenho no escritório. Um filme que marcou a tua vida? Dogville com a Nicole Kidman. Esse, aliás, é o melhor filme que eu vi. O filme que mais me impactou, assim. Eu vi esse filme numa sessão em São Paulo. Sinceramente, eu demorei uns 15 minutos para sair da cadeira e fiquei o dia todo impactado. Uma sugestão que eu faço agora: se prepara, porque não tem cenário, né? O filme ele é filmado como se fosse um teatro. Os cenários são riscados no chão. De fato, mas é um filme. Ele lembra muito. Eu saí com essa imagem na cabeça: a música Genio Zeppelin do Chico Buarque, não é? Mas Dogville, é com a Nicole Kidman, uma atriz conhecida internacionalmente, mas é muito bom e é bem impactante, assim, trata das contradições da nossa sociedade, não é? Bom, quem sabe conhece a música Genio Zeppelin do Chico Buarque vai entender um pouco a ideia do filme. Mas assim, qual é o lugar que você levaria a Elisa, a tua esposa, depois de uma campanha estafante, ausente de casa? Aliás, ela também ausente de casa, fazendo campanha com você, né? Mas onde você levaria a Elisa? Olha, onde eu já levei, na verdade, e estou pretendendo voltar. No estado de São Paulo tem também, mas são as termas em Goiás. Em Lins, em São Paulo tem, né? Isso, em Lins, eu estive lá também conhecendo, agora não tem toda a estrutura que tem em Goiás, né? Tem em Goiás. Mas eu acho essa coisa da água quente, natural, né? Naturalmente quente. Aquelas piscinas, são espetaculares, né? Depois que o Maluf descobriu água quente em São Paulo, foi o Maluf, né? Tá vendo? O petróleo não, mas encontrou água quente em Lins. E tem lá, e Lins está se estruturando, né? Cada vez mais estruturando. Eu acho que é uma coisa importante, é raro de ter isso, tem que aproveitar mesmo. E para quem está querendo passear e principalmente descansar, é uma coisa fantástica, porque tem aquelas espreguiçadeiras, eles colocam dentro da piscina de água quente, então você senta ali, relaxa. Se você quiser ler alguma coisa, então, nossa, é espetacular. Como é que você vai disputar a Assembleia Legislativa daqui 2 anos, ô Raul? Então, nós vamos, agora não, porque a gente acabou de sair de uma eleição, ainda estamos fazendo um balanço dela, né? Mas a ideia de quem está na política é participar do processo eleitoral. Eu acho que é muito importante essa participação. Nós vamos esperar para definir, né? Porque tem também a questão da Câmara Federal, né? Tem eleição para o Senado, tem a questão da Assembleia, que eu já estive lá. Aqui em Sorocaba, no segundo turno, você se manteve neutro, né? Não apoiou nenhum candidato. E o que você espera do prefeito eleito Panunzio? O que você quer que aconteça para a cidade? Olha, a minha grande expectativa mesmo é transparência. Eu acho que é isso que que todas as pessoas estão buscando hoje, né? É transparência. Se não tem condições técnicas de explicar, que chame o responsável para explicar, porque transparência hoje é uma questão importante, ainda mais uma era da digitalização das informações, onde que a coisa anda muito rápido, né? Então a nossa grande preocupação e a grande expectativa minha é com transparência, cada obra ter uma fundamentação, ter uma justificativa, cada decreto de desapropriação, cada projeto de lei, chamar os meios de comunicação, os grandes veículos, os pequenos veículos, né? Hoje, inclusive, o Brasil está sendo criticado, né, por conta dessas entidades internacionais de transparência, e uma das críticas é que os sites do poder público eles são inelegíveis, né? As pessoas não conseguem entender o que está ali. Então acho que a transparência é o grande desafio, e minha expectativa é que o Panunzio trilhe por esse caminho nos próximos 4 anos. Raul, obrigado pela sua participação. Foi muito bom a tua presença aqui no nosso IPAN TV. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez, né? Agradeço esse bate-papo amigável. Pena que é curto, né? É curto, mas está ótimo, né? 30 minutos é bastante tempo para televisão, né? Para internet. Muito obrigado pelo convite, espero ter correspondido aí com as pessoas, né, que estão acompanhando pela internet. Quem quiser seguir debatendo essas questões ou que tenham mais dúvidas, enfim, entrar no Facebook lá, tá lá, é só adicionar que a gente fica amigo e podemos seguir batendo um papo lá. Muito obrigado. Você acompanhou o Raul Marcelo no nosso IPAN TV dessa semana, e o que é bom dura pouco. Acabou. Um grande abraço, fique com Deus, boa semana.